Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Vamos avançar em mais uma aula com Ramatiz, da série O Sublime Viandante e o Mago Sideral. E hoje a quarta parte, quando falamos sobre as cirurgias e as radioterapias. O Sublime Viandante, no qual, nesse périplo, vamos ver no pensamento de Ramatiz que todos nós seremos magos siderais, ou seja, seres cientes e conscientes que podem criar outras criaturas em nossa própria criação. Já falamos N vezes que o espírito é a soma de todas as vivências, de todas as experiências, em perpétuo dinamismo e em perpétuo também, em eterna incompletude. Ele vai se construindo, se renovando, purificando na expansão e iluminação de sua consciência. O nome da série, como já falamos, O Sublime Viandante e o Mago Sideral. Hoje, a 38ª parte. Então, nós vamos versar mais uma parte da cirurgia e radioterapia no câncer. Depois vem a série seguinte. Então, a 15ª parte, ou melhor, a 5ª parte ainda será com a mesma temática, mas sobre a homeopatia, o poder da homeopatia sobre o câncer. E você vai se assombrar ou ficar em êxtase com a possibilidade de usar esta terapêutica vibracional juntamente com a essência mãe e as possibilidades das forças e estímulos em nosso ser moral e espiritual e também no nosso universo psíquico e emocional com reflexo no corpo biológico. Então, o nome, na realidade, do capítulo, que é o 24, considerações sobre a cirurgia e a radioterapia no câncer. A lembrança da aula passada, escolhemos estas telas. O processo kármico de drenação para a carne dos tóxicos circulantes no perispírito é acontecimento inabalável, poderíamos dizer irrefreável, que ninguém consegue parar, que não se pode ser desviado ou reduzido em sua marcha profilática. Ou seja, para o nosso bem, ninguém consegue abalá-lo ou pará-lo nessa marcha profilática. Nós podemos adiá-lo pelas cirurgias, as radioterapias, porque nós vamos destruir os tecidos pelos quais ele está sendo drenado, esse tóxico perturbador que está em nosso perispírito. Se o próprio enfermo pudesse sublimar-se instantaneamente para um alto nível angélico, Paulo de Tarso não conseguiu de súbito. Francisco de Assis também não. Santo Agostinho também, mas foi muito rápido, numa única encarnação, o seu despertar e a sua transformação. Se conseguirmos fazer a semelhança desses três luminares, então assim lograríamos a urgente volatização, a sublimação desse morbo deletério, desses venenos astrais que estão acumulados em nosso perispírito, fruto das nossas magias mentais, verbais, antifraternas, bruxarias e magias negras mesmo. Porque a pior magia negra é falar da vida alheia, e quase todos nós ainda nos detemos nos defeitos e nas falhas dos outros, divulgando-os. Deveríamos divulgar somente o bem e, se vermos alguma coisa errada, fazer a certa e exemplificar arrastando a multidão.
Então, de modo algum, a cirurgia livra em definitivo o espírito enfermo, né, do seu elemental ou elemento pervertido, que transformou-se em mórbido, era construtor e passou a ser destruidor, que foi subvertido pelo mau uso no pretérito, pelo pensamento, sentimento, palavra e atitude dentro daquilo que nós estamos falando, causando algum tipo de prejuízo ao semelhante, seja ele qual for, em qualquer reino, em qualquer estágio. Assim feito, recomendo que respire fundo, tome água e vamos refletir sobre algumas informações a mais. A pergunta de hoje é: mas não é um dever humano tentarem-se todos os esforços possíveis para a cura do câncer, mesmo que saiba tratar-se de uma expurgação psíquica benfeitora? Sim, com certeza nós vamos ouvi-lo dizer que sim, nós podemos fazer qualquer coisa, mas vamos ver o que ele está nos advertindo. Infelizmente, o karma da humanidade terrícola ainda é o expurgo drástico e exige recursos violentos que provocam padecimentos cruciantes que nos crucificam, que nos angustiam nas criaturas, como no caso do câncer. Então ele lamenta, infelizmente, não gostaria que fosse assim, mas no nível de consciência e de evolução da humanidade terrícola, esse expurgo desse morbo deletério que está em nosso perispírito, em nosso mundo psíquico emocional, precisa ser drenado de forma drástica para o físico. E esses recursos são violentos, no caso do câncer, que vai provocar padecimentos cruciantes, como se estivéssemos sendo crucificados mesmos, em todas as criaturas que ignoram o processo de sublimação para a volatilização no mundo psíquico e emocional, para que ele não precise dilacerar o físico nos processos cancerígenos. Quando ignoramos, morremos de sede à beira do poço. A causa e a solução de todos os tormentos residem em cada ser que se fez, tornou-se uma criatura com o poder de criar, porque hoje, em nosso estágio evolutivo, estamos copiando os exemplos para chegarmos em estágios volitivos de nossa vontade consciente para alcançar degraus que encontram-se os luminares que estão na vanguarda. Então é justo que se procure o lenitivo e, por isso, aventam-se novas hipóteses terapêuticas. Constroem-se custosos laboratórios com aparelhamento eletrônico. Alimentam-se esperanças ante novas conclusões científicas baseadas em experimentos inéditos, enquanto os charlatões aconselham o uso de plantas, drogas e exorcismos misteriosos. Então vamos, com muita calma, analisar. Então é justo que se procure o lenitivo. Mas onde? Nós estamos procurando o lenitivo para a solução definitiva, que seria a vivência da mensagem crística, ou estamos procurando o lenitivo no sentido de adiar, de retardar o nosso sofrimento, o nosso enfrentamento. E por isso, aventam-se, ou seja, levantam hipóteses, essas hipóteses terapêuticas, então novas hipóteses terapêuticas, então estão mostrando que é possível fazer assim ou daquele outro jeito. Vai construir custosos laboratórios com aparelhamento eletrônico para fazer exames com maior exatidão, com maior profundidade na parte biológica do ser.
Alimentam-se esperanças ante novas conclusões científicas. A cada hora nós estamos vendo, criou-se a vacina para o câncer, criou o medicamento X. E quanto mais combatem as enfermidades, mais doenças se criam. Porque não se matam os tecidos, células, moléculas, átomos e subdivisões. Deveríamos fortalecer o sistema imune com a boa alimentação, com pensamentos e sentimentos nobres, palavras e atitudes em harmonia e em equilíbrio com as leis. Então, buscam isso baseado em experimentos inéditos. Acabamos de descobrir tal coisa. Aparentemente, houve a solução. Daqui a pouco, os elementos, o morbo deletério, o elemental que foi pervertido, que foi malversado, cria outra realidade enfermiça, para ser mecanismo de drenagem dele próprio que foi pervertido, para que ele possa sublimar-se e voltar ao seu estado natural de criador e não de destruidor. Então, enquanto outros seres apresentam ou aconselham o uso de plantas, como essa planta cura o câncer. Coisa nenhuma que vem de fora cura o câncer. O que cura o câncer é a nossa transformação de dentro para fora. Devemos fazer a reeducação alimentar? Sim. Usar elementos para fortalecimento imunológico? Sim. E outros mais. E recomenda certas drogas e exorcismos misteriosos. Como se estivesse expulsando, como muitos falam, o espírito do câncer, porque é uma entidade. E não aceita a expulsão. Quanto mais se tenta expulsá-la, essa entidade, mais ela fica violenta. Agora, se desejamos sublimá-la, promovê-la, devolver o seu estado original de criatura criadora, aí sim ela aceita num relance e cura-se quase que instantaneamente. Então, de vez em quando, animam-se os cancerosos, pondo toda a sua fé numa raiz exótica ou em qualquer substância superativa ou absorvente. Então, acelera-se a sua dinâmica psíquica a ponto de produzir efeitos satisfatórios. Então, vamos analisar com bastante calma estas duas telas. Então, de vez em quando, animam-se os cancerosos. Quem está visitado pelo câncer ou quem construiu o seu câncer personalizado. Porque cada doença é personalizada, o indivíduo que a criou. Então, ele põe toda a sua fé numa raiz exótica. Essa raiz vai curar o câncer, como eu tenho um amigo que passou por isso. Ou em qualquer substância superativa. O que é o superativa? Superativada, que eleva essa substância ao extremo de sua ativação, no que nós chamamos de princípio ativo, para fazer o efeito. Ou outra substância que vai absorver aquele morbo. Então, o morbo está sendo drenado do perispírito para o físico e uma substância que vai absorver, reter isso e desviá-lo do seu curso. Então, acelera-se na sua dinâmica psíquica o que nós chamamos também de fé e até na dinâmica psíquica desse princípio ativo, a ponto de produzir efeitos satisfatórios. Aparentemente, está resolvido. Houve o alívio, porque, na maioria das vezes, eu acreditei. Na realidade, a minha fé que acelerou o meu próprio psiquismo e despertou potências curadoras em mim, como nós vamos ver na sequência. Então, conforme já vos temos ditado, alhures ou noutro lugar, certas curas miraculosas, tais como as ocorridas em Lourdes, na França, os milagres de Fátima, em Portugal, os sucessos dos taumaturgos do sertão ou das fontes miraculosas que atraem romarias de enfermos,
e entenda-se taumaturgos, quem faz ou supostamente é capaz de fazer milagres ou milagreiro, de aliviar a dor do outro. Devem-se mais ao fato esses seres dinamizarem em si mesmos o detonador psíquico, o poder curador, gerado na intensa fé e confiança. E quem cura a si pode, até certo ponto, aliviar a dor do outro. Não curar o outro, que nem Jesus fez isso. A sua fé te curou. O seu conhecimento aplicado te salvou. Porque ele falava também, a sua fé te salvou. Quer dizer, religiões ou rótulos religiosos não salvam ninguém. Cada um se salva. Jesus não nos salvou. Ele mostrou como fazê-lo. Se quisermos pagar o preço de seguir as suas pegadas, de pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu, nos salvaremos com as nossas obras, com as nossas transformações. Ou seja, salvar-nos-emos de nossos tormentos enfermiços com a conduta saudável. Então, conforme já vos temos dito, em outros lugares, certas curas milagrosas ou miraculosas, tais como as ocorridas em Lourdes, que é na França, Nossa Senhora de Lourdes, e os milagres de Fátima, Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Os romeiros vão para lá para que Nossa Senhora, tanto em Lourdes quanto em Fátima, possa resolver os seus problemas sem que eles transformem a si mesmos. Faz uma negociata com ela, uma promessa, e querendo que ela resolva. Então, os sucessos dos curandeiros do sertão ou das fontes miraculosas, lembra das fontes terapêuticas, das águas terapêuticas, que atraem romarias de enfermos? O sucesso disso se dá como? Que se dá esse sucesso? Eles devem-se, esses sucessos, mais ao fato destes que buscam a cura, dinamizarem em si mesmos o detonador psíquico, o desejo de curar-se, desejando transformar-se. E isso é gerado pela sua fé e confiança. Pode ser na água, pode ser em Lourdes, em Fátima, no curandeiro, ou taumaturgo, ou em si mesmo. O ideal seria em si mesmo. Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar e recriar a sua própria criação. Então acelera-se todo o campo psíquico, que é da mente ao corpo astral, que é considerado o campo psíquico, o mundo mental e emocional. Então acelera-se todo o campo psíquico do doente a si e se desatam músculos entorpecidos que estão adormecidos, perdeu a sensibilidade, substituem-se células aniquiladas e renovam-se as funções atrofiadas a longo tempo. Então, nesse processo, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias e basta a mentalização para criarmos um órgão novo, segundo Camille Flammarion, em A Morte e o Seu Mistério, volume 1. Então acelera-se todo o campo psíquico. É a mente que constrói o perispírito. É o perispírito que constrói o modelo organizador biológico. É o modelo organizador biológico que constrói o corpo. Então, se eu acelero o meu campo psíquico, a minha mente, o pensamento, os sentimentos, as intenções, a inteligência, poder imaginativo, desejo, etc., como doente, eu vou desatar músculos, porque eu vou renovar átomos, moléculas, células, tecidos. Eu vou desatar, voltar a sensibilidade desses músculos entorpecidos. A Pamela Ulho, pelo menos, passou por isso e conseguiu fazer isso. Voltar a vitalidade desses músculos que não tinham sensibilidade. Substituem-se
células aniquiladas, células que foram aniquiladas no processo tanto de autofagia quanto de apoptose e por maus tratos infindos, e agora renovam-se as funções atrofiadas, porque com a matéria mental, com a energia mental, constrói-se a bioenergia, os elementos infraatômicos, subatômicos, atômicos e etc. E agora nós construímos moléculas e renovamos as células atrofiadas, os tecidos que ficaram paralisados ao longo do tempo. Com o nosso poder criador, pela nossa fé consciente, a nossa fé raciocinada e agora vivenciada em espírito verdadeiro. Mesmo após a hipnose, muitos pacientes, ao acordarem do transe, afirmam-se livres de certas dores, incômodos e até vícios que o hipnotizador ordenou-lhes esquecer na mente enfraquecida. Interessante isso, não é? Então, mesmo após a hipnose, e eu vou sugestionar você a entregar o comando da sua vida psíquica, emocional e biológica a mim. E eu vou reprogramar você conforme a minha visão, desejando, por dinheiro ou não, aliviar as suas dores. Mas não estou resolvendo os seus problemas como você está vendo aqui. Então, após a hipnose, eu volto como paciente, acordo, parece, e depois desse transe, eu estou livre de certas dores. Aparentemente, aliviou porque houve comandos para que eu esquecesse esses incômodos e até mesmo vícios, que o hipnotizador ordenou-lhe que eu esquecesse, por conta da minha mente enfraquecida para enfrentá-los no momento. Mas não houve a solução de fato, ou seja, terapêutica nenhuma cura coisa alguma. Visa apenas adiar, aliviar as situações. Mas a solução só se encontra, como veremos no final da aula, no Evangelho compreendido e bem vivido, ou seja, a mensagem do Cristo sendo compreendida e vivenciada em espírito verdadeiro. Mas, embora o canceroso tenha sido radioativado, quer dizer, passou pela radioterapia, mutilado pela cirurgia, então fez esse processo de radioterapia, de cirurgia, ou se intoxicado por excesso de quimioterapia, então passou por todas essas situações, radioterapia, cirurgia, quimioterapia, devido à pressa e o desespero para obter a cura física, não a cura real, só a terapêutica do Cristo ainda é a mais eficiente para restaurar a saúde do espírito eterno. E agora, o que você prefere? Se você não tem esse conhecimento, é claro que você vai para esses processos. Embora deixamos alguém tristinho esse fim de semana por falar que esses processos não resolvem. O que resolve é esse. Não sei se comprou a ideia ou se vai persistir nesse processo de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Mas é a escolha de cada qual. Então, embora o canceroso ou quem está visitado pelo câncer tenha sido radioativado, passou pela radioterapia, foi mutilado pela cirurgia, arrancou lá o tecido que estava drenando o morbo deletério, e se intoxicado pelo excesso de quimioterapia, porque às vezes uma sessão seria suficiente, faz 10, aí destrói praticamente o corpo todo. Então, devido à pressa e o desespero de obter a cura física e não a paz íntima e a cura espiritual, esquece que somente a terapêutica do Cristo ainda é a mais eficiente, porque é uma cirurgia moral que cura todas as coisas, para restaurar a saúde do Espírito Eterno. Somente esta, porque nós vamos harmonizar o nosso pensamento com o dele,
nosso sentimento com o dele, com equilíbrio, com harmonia, com respeito a si mesmo, à vida, às leis, a nossa fala com a dele, a nossa conduta com a dele, guardada as devidas proporções. Creio que você deve fotografar essas duas telas, que é um só parágrafo, ou parte de um parágrafo, e colocar na sua geladeira se você está passando pela problemática. E não esquecer jamais esta lição. Mas prossigamos para a segunda pergunta. Tome mais água. E vamos lá. Embora não tenhais opinado sobre se a cirurgia é aconselhável ou não no caso do câncer, parece que o Hercílio estava dormindo, porque ele acabou de falar que a cirurgia não resolve. Pelo menos podeis dizer se de sua prática, das práticas da cirurgia, não resulta maior agravo para o canceroso, tendo em vista as leis espirituais que lhe disciplinam o resgate kármico, ou seja, ele falar se a cirurgia não vai complicar mais do que ajudar, porque vai drenar exatamente ou extirpar o tecido que está drenando o processo kármico, que é o morbo deletério do perispírito. Não conhecemos agravo sideral, por isso, de alguém optar pela cirurgia. Não está violando, então, perante as leis universais ou siderais, pois o mundo material, além de ser uma escola de educação espiritual, a gente aprende a fazer e a como não fazer, é eficiente laboratório de experimentos. A gente faz esse, percebe que não deu certo, aquele outro que deu, onde a centelha divina, o Espírito, emanada do Espírito cósmico, porque não é emanada, porque emanar é da minha mente para a tua. Emanar é algo que circula dentro do meu próprio circuito. E em se tratando do Espírito cósmico, que é Deus, não há emanação, mas sim emanação. Então, emanar. Então, é eficiente laboratório de experimentos, onde a centelha divina emana do Espírito cósmico, ela vai modelar sua consciência de existir como ser constituído, a sua sabedoria por intermédio do conhecimento vivenciado e o poder criador de acordo com o seu nível de consciência, de conhecimento, de experiências levadas a efeito e agora o seu poder criador baseado em tudo isso. Então não conhecemos agravo por isso, por alguém optar-se pela cirurgia, por adiar a sua própria cura. Porque de uma forma ou de outra ele vai ter que passar pelo processo de drenagem ou de sutilização, volatilização pela sublimação do ser. Pois no mundo material, além de ser uma escola de educação espiritual, que a gente aprende com os próprios erros, se não for tão sábio. Aprende com os erros dos outros, se for mais sábio. E às vezes não aprende nem com os dos outros, nem com os próprios. Vai fazendo sempre as mesmas coisas. E não vou falar que é burrice, porque burro, o animal, é um dos seres mais inteligentes que eu conheço. Como eu já falei várias vezes, se você o obrigar a colocar a vida dele em risco, ele te joga do lombo dele fora, mordendo em você, andando de volta até você tontear, dando coice em você, mas ele não coloca a vida dele em risco para te satisfazer. Então é eficiente laboratório de experimentos. Para isso estamos aqui. Onde, como centelhas divinas emanadas do eterno foco, nós é que vamos modelar a nossa consciência, porque nós vimos como esse processo se dá nas aulas anteriores, da criação da consciência, principalmente com Pietro Baldi,
Então a energia desde o princípio inteligente até formar a eletricidade que vai gerar a vida e a vida transformar-se em consciência. Agora esse ser individualizado, individuando-se com seu saber vivenciado, e agora começa, como um mago sideral, a criar vida na sua própria vida, a começar por novos tecidos, novas células, novas moléculas e átomos para a sua própria cura. O espírito do homem pode viver alguns milênios entre equívocos, enganando a si mesmos, ou enganando a si mesmo. Dores e sofrimentos, a fim de conseguir o seu aprimoramento espiritual, até acordar, até cair a ficha, como fala no popular. Sem que isso lhes obstrua a felicidade eterna. Esses equívocos não vai obstruir, não vai deserdá-lo dessa felicidade eterna, só vai adiar. Que há de esplender-se até a compensação justa de seu passado de ignorância e desatinos. Ou seja, só vai ter direito a ela quando, pela compensação, lei de compensação, o que tirou do lugar, recolocar no lugar, o mal que fez, pelo bem que será feito, desse passado de ignorância e desatinos. Ou seja, a escolha é nossa, acelerar ou adiar. Então o espírito do homem pode viver milênios entre equívocos, se ele não tem o conhecimento ou quer se enganar, porque muitos gostam de ser enganados pensando que está sendo espertos ou tendo proveitos. E também entre dores e sofrimentos, se é assim na lamentação, no queixume, como se fosse um mecanismo automático, na rebeldia e em vários tormentos pelas magias que já falamos N vezes. Então, a fim de conseguir o seu aprimoramento espiritual, pode ser pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. Não somos obrigados a sofrer, a passar por dores dilacerantes se eu escolhi o caminho da transformação. Então, sem que isso vai lhe obstruir, vai lhe deserdar da felicidade eterna. Só vai adiar, como nós falamos. E como ele vai acelerar para chegar lá? Ele precisa esplender-se, iluminar-se. A luz que expande, esplender luz, após a compensação justa do seu passado de ignorância e desatinos. Então, ele vai se iluminando, o seu estado de samadhi, de nirvana, do reino de Deus em nós. Então há de ser um anjo venturoso a substituir o homem cansado da marcha planetária e dos desenganos das formas perecíveis. Isso é um decreto. Então todos nós seremos um anjo venturoso. E esse anjo venturoso é a morte do homem velho, o nascimento do novo ser, que ele vai substituir o homem velho, cansado da marcha planetária e dos desenganos, da porta larga das formas perecíveis. E nós vamos eternizando-nos nas formas perispirituais, e os nossos corpos não vai mais ser corpos densos, corpos sutilizados, que nós chamamos camadas incontáveis dos nossos corpos perispirituais. Hoje, ao sair desse corpo, nós podemos ver o modelo organizador que vai organizar um outro corpo, na dimensão mais densa. Mas, de acordo com esse avançar, não teremos mais o modelo organizador de um corpo biológico puro e simples, mas um corpo astral no qual nós vamos moldar formas mais utilizadas a partir dos comandos mentais. Não precisaremos mais passar pelo processo de concepção, gestação, nascimento. Cada ser, como em Júpiter, cria o seu próprio corpo, os seus próprios corpos de acordo com
o seu estágio de consciência e evolução. Então, o sofrimento resignado aumenta a sua função espiritual purificadora e auxilia a mais breve liquidação das toxinas perispirituais. Então, agora, o sofrimento resignado é sem rebeldia, é consciente. Embora o sofrimento é opcional, a dor é inevitável. Então, agora, resignado, eu passo pelo processo sem rebeldia e vou aumentar a minha função espiritual purificadora, porque eu estou adequando-me segundo as leis de equilíbrio e harmonia e não rebelando-me contra elas. Isso também vai me auxiliar a volatizar, tornar diáfanos meus corpos perispirituais ou as camadas deles, liquidando as toxinas perispirituais por esse processo de sublimação, sem precisar da drenação sofrida no corpo periférico, mas se eu não atentar-se para isso, ela vai acontecer, queiramos nós ou não. Sobre tal aspecto, é óbvio que a cirurgia do câncer não vai de encontro. De encontro é contrário àquilo que se pretende às leis espirituais. Ao encontro, é como se estivesse em consonância. Então, tal aspecto, é óbvio que a cirurgia do câncer não vai de encontro, não contraria as leis espirituais. É um direito nosso. Porque é o próprio espírito que decide apressar ou retardar a sua infecção astralina no perispírito. Entendeu? Então, se eu optar pela cirurgia, eu estou retardando a infecção astralina no meu perispírito. Eu não vou ter o tecido que seria o instrumento de drenagem desse mecanismo perturbador para o físico. Então, eu optei pela extirpação ou pela mutilização do corpo, amputação e etc. Então, a cirurgia do câncer não contraria as leis. É uma escolha do espírito que vai decidir se ele quer apressar, deixando o tecido e mudando espiritualmente, moralmente, ou retardar a sua infecção astralina, extirpando o órgão, amputando e etc. Ressaltamos, no entanto, que nenhum cirurgião pode aguardar a presunção de curar enfermos ou cancerosos apenas porque lhes extirpa órgãos ou tecidos doentes. Então, isso jamais cura o paciente. Nem rádio, nem químio, só vai apenas adiar. Estou transferindo a minha felicidade, a minha planificação para outro momento, porque eu recuso-me a harmonizar os meus pensamentos, a disciplinar minhas palavras, a coordenar minhas emoções e sentimentos e a ter atitudes de equilíbrio perante as leis, perante a vida, perante a mim mesmo. Então, ressaltamos, no entanto, vou ler até de carreirinha aqui para ficar mais fácil. Então, sobre tal aspecto, é óbvio que a cirurgia do câncer não vai de encontro, não contraria as leis espirituais. Porque é o próprio espírito que vai decidir apressar ou adiar o seu processo de cura. Ressaltamos, no entanto, então, apesar disso, ele dá uma ênfase, que nenhum cirurgião pode guardar a presunção de curar enfermos ou cancerosos apenas porque lhes extirpa órgãos ou tecidos doentes. E falar, retirei tudo que tinha no seu corpo do câncer, está curado. Isso jamais acontecerá, porque o morbo deletério permanece no mundo psíquico, no perispírito, e é questão de tempo se a pessoa não muda para adoecer outra vez. Então, os ferros cirúrgicos não têm ação prática na renovação crística do espírito, embora
possam corrigir carnes deterioradas, tirar os tecidos deteriorados e corrigir apenas isso. Aliviar sofrimentos demorados. Então, tá ali, a pessoa não muda espiritualmente, vai prolongando. Então, vai aliviar a dor do efeito e não a causa. Desviar ou suster o curso mórbido das toxinas milenárias que circulam no perispírito enfermiço. Então, os ferros cirúrgicos, lá os bisturis e etc., não têm ação prática na renovação crística do espírito, que é moral, espiritual, psíquica e emocional. Então, eles não atingem esses setores. Embora possam corrigir carnes deterioradas. Tira o tecido que está em decomposição, até putrefação, e outros tecidos vão fazer o processo de cicatrização, de recomposição daquele setor. Vai aliviar sofrimentos demorados com a cura daquela ferida, daquela lesão, só que vai desviar o processo de drenagem. Ou suster, paralisá-lo, o curso mórbido das toxinas milenárias que circulam pelo perispírito do enfermo, que deveria ser drenado para o físico ou sutilizado, volatizado, sublimado pela sua transformação moral e espiritual. Então, as leis espirituais imutáveis e sábias determinam qual deve ser o peso magnético específico e a diafanidade necessária para os espíritos se ajustarem nos mundos paradisíacos, angélicos. Então vejamos. Então as leis espirituais são imutáveis e sábias. Não falham jamais. E elas, as leis, determinam qual deve ser o peso magnético. O que é o magnetismo em nós? Os fótons criados pelo nosso pensamento em harmonia, pelo nosso sentimento harmonioso. Então, o nosso peso magnético, a energia fotônica que está compondo esse magnetismo que entrelaça elementos infratômicos, subatômicos e intratômicos na formação dos átomos, átomos entrelaçando-se para a composição de moléculas, essas para a composição das células, essa para a composição dos tecidos, esses dos órgãos, os órgãos dos sistemas e os sistemas do corpo. Tudo isso é coordenado por esta energia vital, que é o magnetismo, que organizam e mantêm a vida em todas as suas expressões. É a consciência de cada átomo, de cada molécula, esse peso magnético é o nível de consciência específico. E a diafaneidade, a sublimação dele. Que eu posso criar fotos com pensamentos X, mais outros mais sublimados, mais diáfanos, mais cristalinos ainda, que são necessários para nós como espírito nos ajustarmos para vivermos nesses mundos onde a felicidade reina plenamente, mundos paradisíacos. Você imagina o jardim do Éden ou jardins edêmicos, que a professora de biologia nos alertou. Edêmicos é relação ao Éden, endêmicos é processos onde certos elementos na natureza está além do que deveria considerar como equilíbrio. Está desequilibrando o meio. Endemias, por exemplo. Pandemias. Isso feito, tomem mais água para prosseguirmos. Naturalmente, haveis de reconhecer que não podereis conseguir esse padrão espiritual à custa de
intervenções cirúrgicas no corpo de carne. Embora reconheçamos que as cirurgias, atendem aos sentimentos fraternos da ciência humana. Os cientistas, os terapeutas querem ajudar fraternalmente, por um sentimento de fraternidade inata no ser. Então, naturalmente, é a vez de reconhecer que não podereis conseguir esse padrão espiritual à custa de intervenções cirúrgicas no corpo de carne, de radioterapias, de quimioterapias e etc. Não vamos conseguir a nossa transformação moral com isso, só pela mudança estrutural do pensamento, sentimento, palavra e atitude. Embora cirurgias, ele reconhece que as cirurgias, elas vão atender aos sentimentos fraternos da ciência humana, que quer aliviar a dor do outro, e isso é nobre, nobilíssimo. Mas quando desconhece a realidade, poderia, no exame integral do ser, falar: você precisa parar de fazer fofoca, parar de lesar o outro, reclamar menos ou não reclamar nunca, mudar o seu modo de ver a vida, ser mais otimista. Você está muito pessimista, e com isso ajudar o paciente a curar-se. Eu vou te ajudar melhorando a sua alimentação. Você vai fazer uma reeducação alimentar, uma suplementação para fortalecimento imunológico, melhor oxigenação do teu corpo, que é as 3 bases fundamentais que o Dr. Jonas Moura usa na sua terapêutica. Reeducação alimentar, ou seja, alimentação saudável e consciente, o fortalecimento imunológico e a oxigenação do corpo. Então, quando o espírito translúcido consegue elevar-se às regiões edênicas, nem edêmicas, é edênicas, de Éden, para usufruir definitivamente a paz e a felicidade eternas. Também você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.